Temos quórum suficiente, o presidente pode dar início, então, à reunião. Colegas, boa tarde. Só uma observação. O professor Rafael, nosso colega do CCBS, pediu desculpas, disse que não pode participar porque ele já tinha outra reunião agendada e não conseguiu desagendar essa reunião, desmarcar essa reunião. Só isso mesmo. Obrigado. Ok, obrigado, Pablo. Bom, então, boa tarde novamente. Agradeço a presença de todos. O ponto de pauta dessa reunião, então, é o plano de transformação digital da UFOB, né? E quem vai fazer essa apresentação para a gente vai ser a Vanessa. Então, obrigado, Vanessa, novamente, né? E passo com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela para fazer a apresentação. Então, o plano de transformação digital está dentro de uma estratégia de governo digital que já vem aí há uns 3 anos, pelo menos, mas que foi reforçado aí pelo decreto que foi publicado no dia 28 de abril. Daqui a pouco eu falo o número dele. Todas as instituições precisam elaborar o PDTIC, o Plano de Transformação Digital e o PDA, certo? Segundo o governo, os objetivos que estão lá no decreto para se ter um plano de transformação digital, o objetivo do governo é transformar todos os serviços públicos pelo digital até 2022, lançar a identidade digital, que seria um login único para acessar todos os serviços do governo, integrar serviços e sistemas de governo, então os que já não são lá diretamente do Planalto seriam integrados, consolidar os canais digitais, em especial os sites e os aplicativos, otimizar o uso dos recursos de TI e agilizar o registro de empresas. Só explicando aqui que o serviço, segundo a definição do governo, esses que eles querem digitalizar, são serviços prestados com a colaboração do usuário. Tem um passo a passo para uma prestação e atende uma parcela direta da população, e não somente a máquina pública. Então, pensando aqui na universidade, a gente tem que identificar e digitalizar os serviços que são para os estudantes e para a comunidade externa. Então, serviços, por exemplo, como os da Progep, ou os da Protic, que são mais internos, né, para os servidores, esses não entrariam como serviço público a ser digitalizado. Coloquei aqui 3 exemplos de serviços que o governo digitalizou. Solicitar auxílio emergencial, obter o cartão do CPF digital, realizar denúncia trabalhista. Então, hoje o cidadão, ele se cadastra, entra no portal do Gov.br e ele pode solicitar o seu serviço a qualquer momento. Não precisa mais imprimir formulários, pegar fila e ter um atendimento presencial. Então, o foco do governo, o objetivo do governo é que não tenha mais fila, não tenha esse atendimento presencial. Eles dividiram aí essa transformação digital em 3 grandes eixos. A transformação dos serviços, e aí nós temos desde transformação do serviço, que seria criar um formulário online, até desenvolvimento de um software mesmo para fazer o atendimento. Nós temos a unificação dos canais, como eu falei, seria a unificação dos sites, todos os órgãos, todos os aplicativos estariam no mesmo local. E a interoperabilidade. O foco da interoperabilidade é em relação a ter um login único para todos os serviços. Então, hoje a gente tem um login na UFOB e você teria que cadastrar outro no Gov.br. A ideia é que tudo que for público tenha um único login. E outra ação que eles estão colocando nesse eixo é que dados que já estão cadastrados lá no Gov.br não precisam ser solicitados novamente. Quais são os dados? Por enquanto, são os dados ligados ao CPF. Então, pelo CPF, você já traz o nome, o endereço, naturalidade, nacionalidade, nome da mãe e alguns outros dados.
Então, você não precisaria ficar pedindo esses dados, você recuperaria automaticamente lá do GovBR para o seu serviço digital. Então, o número do decreto é 10.332, como eu falei, foi publicado em abril, né, de 2020, e logo depois nós recebemos um ofício, que é o 1736, do Ministério da Economia, falando que todos os órgãos precisam enviar o seu plano de transformação digital até o dia 27 de julho, com a ata de aprovação. Então, o CGTIC instituiu uma comissão especial com a participação da professora Adriana, do Darlan Gomes, da Secretaria Acadêmica, e eu, para que a gente fizesse uma minuta do plano. A Secretaria de Governo Digital encaminhou um modelo, então, por isso que o plano é feito nessa planilha do Excel, que foi encaminhado para vocês, porque já é um modelo da Secretaria, né? E o que eles dizem é que eles não querem um plano tão formalizado, com introdução, esse tipo de texto. Eles realmente querem uma lista dos serviços, eles querem quais são os responsáveis e qual o prazo. Porque a ideia deles é que haja um pacto com a universidade e que eles consigam monitorar o andamento da digitalização. Então, todos os meses, nós precisaremos encaminhar aí dados do acompanhamento da digitalização dos serviços que foram propostos, né? Então, a comissão elaborou a minuta, que seria essa planilha que vai ser enviada para a Secretaria de Governo Digital, mas nós achamos que para dar publicidade no site da universidade, essa planilha não tem um formato adequado. Então, nós criamos também uma apresentação simples, né, no PowerPoint mesmo, para poder disponibilizar para a comunidade. Então, vocês viram que no plano foram identificados 34 serviços principais aí da universidade que são oferecidos para a comunidade externa e para os estudantes. Nós temos inscrever-se em curso de extensão, em evento, inscrever-se em processo seletivo para bolsistas e voluntários do PIBID, da residência pedagógica, inscrever-se em processo seletivo para estudante especial de graduação, em processo seletivo para o PET, em processo seletivo para o programa de monitoria de ensino, em processo seletivo para preceptor da residência pedagógica, processo seletivo para professor por tempo determinado, que aí, nesse caso, vejam que engloba todos os campi. Inscrever-se em processo seletivo para reingresso de egresso dos BIs, inscrever-se em processo seletivo para supervisor do PIBID, em processo seletivo para vagas residuais, inscrever-se no programa FOB Debate, no programa FOB na escola, pela comunidade, né, inscrição pela comunidade, inscrever-se no programa FOB por um dia, tanto a inscrição pela comunidade, como também os monitores que participam, matricular-se em componentes curriculares de graduação, como aluno especial, matricular-se em curso de graduação, e aí temos estudantes que são egressos do BI, do PEC-G, do SISU, da vaga residual, matricular-se em curso de pós-graduação, obter assistência estudantil, obter diploma de graduação, obter diploma de pós-graduação, participar de processo seletivo da pós-graduação, participar de processo seletivo do Programa Institucional de Bolsas de Pesquisa, do processo seletivo para a Bolsa de Extensão, do processo seletivo para a Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, solicitar segunda via de diploma de graduação ou pós-graduação, solicitar declarações acadêmicas, solicitar mobilidade acadêmica interna, mobilidade nacional Andifes e mobilidade UNEP. Então, são esses 34 serviços que, em conversa com as áreas finalísticas, nós identificamos. No segundo eixo, na unificação de canais, a gente colocou aí a disponibilização do aplicativo na conta única da Administração Pública Federal. No momento, o nosso aplicativo não está ativo, mas a ideia é que ele seja reativado no futuro. Então, nós já vamos deixá-lo no canal. E também temos uma ação que não consta nesse modelo, mas que está lá no PDTIC, que é a migração dos sites, a unificação de todos os sites num site só,
que seria o portal da UFOB, e depois a migração dele para o canal do governo. E também temos a interoperabilidade de sistemas, que é a utilização desse cadastro base do cidadão. Como eu falei, por enquanto a gente só tem os dados do CPF, mas o governo mesmo já disse que a intenção é que a quantidade de dados seja estendida, né? Não tem custos, então a maior dificuldade que a gente tem realmente é integrar os nossos sistemas com esse sistema do governo, principalmente em relação ao SIG. Então, o que tiver de inscrição no SIG, hoje é muito difícil a gente mudar o código do SIG para fazer essa integração. Nos outros sistemas que nós desenvolvemos, ainda é possível, né? Que a gente que faz o código e executa, mas se for no SIG, fica mais difícil. Mas está aí como ação, porque alguns que a gente conseguir, nós vamos fazer. Em relação à execução do plano, que não está lá, mas, assim, em conversa, já conversei com a professora Leriane, que é a diretora de estudos estratégicos da Proplan. Então, eles têm um núcleo de processos, então, em conjunto com a coordenadoria de sistemas de informação e a coordenadoria de governança de atendimento, a nossa ideia é que todos esses serviços sejam mapeados e modelados, né? E durante essa modelagem a gente possa avaliar quais são as características aí do serviço que a gente pode digitalizar. Então, a gente teria essa parte da transformação digital e também criaríamos os indicadores para monitoramento, porque, segundo o governo, a gente tem que monitorar os serviços e, principalmente, verificar qual é o índice de satisfação do usuário. Eles têm uma metodologia própria para isso, então nós temos que fazer esse estudo para colocar também nos nossos serviços. É isso, então agora eu vou parar esse compartilhamento para abrir o plano propriamente dito. Então, vejam que aqui no plano, ele só realmente pede o nome do serviço, o volume anual de solicitações, que é uma estimativa que os próprios setores encaminharam, né? Se haja um canal digital para solicitar esse serviço, o único que já tem um canal é a inscrição para assistência estudantil, os outros não possuem. Se é solicitado CPF para o serviço, quase todos precisam, exceto a segunda via de diploma de graduação e pós-graduação. Então, se não for digitalizado ainda, ele coloca aqui o tipo de projeto, que é transformação, que é justamente digitalizar. Alguns que já têm algum formulário eletrônico, alguma coisa, passa a ser integração. Esqueci de falar que o processo seletivo para professor por tempo determinado, ele já tem um formulário, mas ele não está integrado, que é a questão lá da solicitar os dados pelo CPF, então teria que integralizar. Nessa outra coluna aqui a gente tem a previsão de conclusão do projeto, então vejam que os projetos, em geral, eles estão, eu não separei em etapas, mas seria 6 meses para cada projeto. Então, alguns projetos estão aí com prazo até dezembro de 2020, outros junho de 2021 e outros dezembro de 2021. Seriam 3 etapas. Aqui os responsáveis e os dados. Como eu falei, o governo quer esse pacto de acompanhamento aí também de quem é o responsável pela ação. O segundo eixo é a unificação de canais digitais, que é o aplicativo. E o terceiro eixo de interoperabilidade de sistemas, que é a adesão ao CBC, que é o sistema deles. A atualização dos serviços, quem vai ser o responsável, não sei se vocês já entraram lá no gov.br.
Então, lá você tem que fazer uma ficha do serviço, colocar a descrição, quem ele atende, qual é o passo a passo para solicitar, quais os documentos necessários para serem apresentados. Então, tem que fazer todo esse cadastro de cada serviço, tem que ser cadastrado no GovBR, para depois você colocar o link do serviço. Então, aqui também tem. Eu só peço aqui para atenção que eu coloquei dezembro de 2020, mas é 2021, que é quando a gente finaliza tudo, todos os serviços identificados. E também ele pede aqui os dados das pessoas, dos servidores que vão ter acesso ao portal GovBR para fazer essas atualizações. Tá? E aqui é só um texto formalizando e dizendo que vai haver esse monitoramento todos os meses e que esse plano vai ser enviado junto com a ata de aprovação. Então, esse é o plano. Fico à disposição aí para tirar as dúvidas. Obrigada. Ok. Obrigado pela apresentação, Vanessa. Então, em debate, quem gostaria de se inscrever? Jairo, pode estar com a palavra. Professor Jairo. Oi, boa tarde. Desculpa, eu não tinha ouvido a liberação. Tá me ouvindo? Estou Oi. sim, ok agora. Tá, obrigado, viu? Então, boa tarde a todos e todas. Parabenizo aí a equipe, em nome da Vanessa, pelo trabalho. Eu queria tirar uma dúvida, eu não sei se, como foi citado aí no plano apresentado pela Vanessa, a relação desse plano com a nova versão do site institucional, né, porque já vem sendo discutido aí essa reformulação há um tempo, e eu particularmente avalio que é algo que deve ser uma prioridade da instituição, considerando a importância, né, que nós temos, que cada vez mais vem sendo apresentada em relação a essa capacidade da comunidade interna com a comunidade externa. E, assim, particularmente afeta, é claro, o site oficial da UFOB está funcionando, prestando seu serviço. Eu acho que está sendo afetado, assim, mais diretamente são os centros, e aí eu falo pela experiência aqui do Centro de Barra, que a gente está com o site nosso bastante desatualizado, até porque foi feita uma orientação, isso desde o ano passado, e não seria o caso da gente atualizar, porque estava aguardando essa relação com o gov.br, e aí a gente ficou travado, e aí está com essas informações. Então, assim, resumindo, minha questão é se tem esse plano apresentado tem alguma coisa, tem uma relação, ou esses prazos, com o lançamento do novo site, o cadastramento do site da universidade no sistema gov.br. Obrigado. Professor, na verdade, essa ação já está lá no PDTIC e já está em execução. Na verdade, aqui, Gustavo, que é o líder desse projeto, ele está de férias, mas antes de sair de férias, ele já todos os sites, né, na PROEC, professora Daniela, não sei se está, depois ela pode falar como que está, mas agora a gente está tentando padronizar algumas informações. Então, por exemplo, em todos os sites dos centros vai ter os dados sobre o conselho, vai ter os dados sobre os docentes, nesse sentido. A gente está vendo que cada site tem dados diferentes, então a ideia é padronizar também. Mas, assim, migrar todo. A gente justamente pediu para não ficarem atualizando, para a gente poder migrar. A gente já migrou e agora a gente está atualizando os dados no novo portal.
Eu vou até projetar aqui para vocês entenderem como é esse novo portal. Eu só peço para que entendam que não é esse banner, não é. Aqui são todos formatos de exemplo. Então vejam que o novo formato que a gente está migrando, justamente que é um formato mais acessível, o código por trás desse site, ele é lido pelos leitores, né, para as pessoas que têm deficiência, que o antigo não tinha essa possibilidade, então esse site já possibilita essa leitura. Então ele é um site que tem normalmente um banner e depois a gente vai descendo e tem as notícias, pode ter agenda, tem outras figuras, pode ter serviços, e isso aqui é tudo exemplo, certo? A gente está organizando isso. Mas o que eu queria mostrar é que depois a gente tem, por exemplo, Centro de Barra. Dentro do próprio site já está um link, não é um site separado. Você clica e daí você já entra no Centro Multidisciplinar da Barra. E daí lá tem todos os dados. Entendeu? Então, isso que a gente está nessa fase aí de padronização, como que a gente vai organizar os sites do centro, os sites das pró-reitorias, como que vai entrar no portal, vai ser, o link vai ser o fob.edu.br//, ou CMB, né? Então, já vai ter mais ou menos um link direto também. E como isso daí vai funcionar quando a gente migrar lá para o portal do governo? Vai ser gov.br/fob, o nome do setor. Então, essa é a ideia dessa integração que o governo está falando num canal único. Não vai ter sites separados, vão ser páginas dentro de um site só. Agora, em relação ao prazo que a gente vai conseguir atualizar os dados para colocar o site no ar, depende de todos os setores, né, que vão fornecer essas informações, e da DIRCOM também, porque a gente precisa das imagens, dos ícones, para ficar um site mais bonito mesmo, um layout mais agradável. Tá? Mas é uma ação que está lá no PDTIC e que já está sendo executada. Tem o prazo também até o final de 2020. Essa questão aí da migração do site para o GovBR. Agora, para lançamento do site, eu acredito que vai ser no final de agosto. A nossa intenção é que seja liberado em breve. Não sei se eu respondi sua pergunta, Jair. Respondeu sim, Vanessa. Obrigado, viu? Ficamos no aguardo aqui, ansiosamente. Realmente é algo que nos é cobrado diariamente aqui, tanto dos estudantes quanto professores da própria comunidade, e a gente identifica a importância realmente desse serviço. Uma última dúvida aí, questão prática, Vanessa. Quando a gente fizer essa migração para o site do governo federal, isso significa dizer que o servidor vai ficar no governo federal e vai ficar mais estável? Tem alguma coisa, isso tem alguma modificação nesse sentido ou não? Isso eu também, eu ainda não pesquisei sobre isso. Para a gente seria ótimo se a gente conseguir migrar o conteúdo, mas talvez a gente tenha só uma integração de link. gov.br/fob e direciona para cá, isso eu não tenho certeza ainda. Mas para a gente ia ser ótimo se a gente conseguisse realmente migrar o conteúdo para lá. Aí, só complementando, professor Jário, essa questão da atualização, no primeiro momento nós vamos fazer para lançar o site, né? Mas aí depois a gente vai programar capacitações para que servidores dos centros, de todos os setores, possam ter acesso às suas próprias páginas para atualizar o que for preciso. Porque a gente sabe também que é muito conteúdo só para a gente centralizar na Protic, para publicar. Então, essas publicações, às vezes, que são urgentes, a gente espera que os próprios setores consigam realizar. Então, seria um gerenciamento distribuído, mais ou menos como é hoje, só que no novo site. É isso. Ok,
Mais alguma inscrição? Alguém com alguma dúvida? Alguma contribuição? Fique à vontade para se inscrever. Bom, não tendo mais inscrições, agradeço então, Vanessa, pela exposição do plano de transformação digital e coloco então em caráter de deliberação, né? Então, quem concorda com o plano de transformação digital apresentado, por favor, permaneça como está. Votos contrários ou abstenções, por favor, colocar no chat. Então, aprovado por unanimidade o nosso plano de transformação digital. Agradeço, então, a comissão, né, por ter concluído o trabalho com tempo reduzido, né, que foi colocado. Infelizmente, a gente tinha esse tempo para poder apresentar. Então, Vanessa, Adriana e Darlan, né, que estiveram na comissão, agradeço. E então peço que todos aguardem, então, para que a Beatriz termine a confecção da ata, para a gente já fazer a leitura e colocar em deliberação a ata. Ok? Vou proceder, então, à leitura da ata. Aos 20 dias do mês de julho de 2020, às 15 horas e 36 minutos, em uma sala de videoconferência da plataforma Google Meet, reuniram-se, em caráter extraordinário, os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, CGTIC, sob a presidência do Procurador Institucional, Dayton Fernando Padim, com a presença da representante da PROAD, Jaqueline Fritz, da representante da PROGRADE, Renato Souza Fontes, do representante da PROPLAN, Luiz Gustavo Henriques do Amaral, do representante da PROPGP, Cláudio Reicher do Nascimento, da representante da PROTIC, Vanessa Godoy Kinoshita, do representante do Centro Multidisciplinar de Barra, Jairo Torres Magalhães Júnior, do representante do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Valdeilson Souza Braga, do representante do Centro das Humanidades, Pablo Antônio Iglesias Magalhães, do representante do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, Tony Silva Almeida, do representante do Centro Multidisciplinar de LEM, Bruno Mota Oliveira,
do representante do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, Vera Regiane, do representante do Centro Multidisciplinar, eu pulei, da representante da Secretaria Acadêmica, Leila Oliveira dos Anjos, do representante da Secretaria de Assuntos Estudantis, Adriano Rodrigues Brandão Correia, e do representante da Superintendência Administrativa do Campus Reitor Edgar Santos, Marcos Vinícius Soares Figueiredo, para tratarem do ponto de pauta único, apreciação do Plano de Transformação Digital, PDT, da UFOB. Havendo quórum, o senhor presidente, Dayton Fernando Padim, cumprimentou e agradeceu a presença dos membros do comitê e deu início ao ponto de pauta. Para falar do PDT, passou a palavra à senhora Vanessa Godoy Kinoshita, que fez a apresentação do plano, com seus objetivos, composição e os serviços que compõem os 3 eixos. Explicou que o formato do documento é uma planilha não amigável para publicação e que, por esse motivo, foi elaborada uma apresentação a ser usada na divulgação para a comunidade. Falou também sobre como o PDT será executado. Em seguida, apresentou o documento em seu formato oficial, descrevendo os detalhes dos serviços identificados. Ao fim da apresentação, o senhor presidente abriu espaço para os membros se manifestarem. O senhor Jairo Torres Magalhães pediu a palavra, parabenizou a equipe pela elaboração do documento e perguntou sobre a relação do PDT com a nova versão do site institucional da UFOB. A senhora Vanessa explicou que a atualização dos dados no novo portal é uma ação que já está sendo executada, de acordo com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, e que os sites dos centros e das pró-reitorias serão padronizados no mesmo portal. O presidente perguntou se os membros presentes gostariam de apresentar mais alguma colocação para o ponto de pauta. Como não houve manifestações, agradeceu à senhora Vanessa pela apresentação e submeteu a minuta do Plano de Transformação Digital da UFOB ao regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente agradeceu à comissão do PDT pela conclusão do trabalho e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz dos Santos Seidel, lavei a presente ata que, após lida e achada aí conforme, segue assinada por mim e todos os presentes. Barreiras, 20 de julho de 2020. Ok. Contribuições para a ata? Não ficou faltando o nome de nenhum membro, não, né? Acredito que não, eu conferi várias vezes. Tá certo. Bom, então, vamos colocar então a ata em caráter de deliberação. Então, em deliberação, a ata da reunião realizada agora, né, e gravada. Quem é favorável à aprovação da ata lida pela Beatriz nesse momento, permaneça como se encontra. Votos contra e abstenções, favor, manifestação no chat. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Então, agradeço a todos e às 17 horas, então, nos encontramos novamente para a apreciação da ata do PDTIC, ok? Então, é um novo link do Meet também e outro check-in da SERPRO. E é assim que Vou dar, então. Desculpa. Será que a gente não poderia adiantar a reunião, não? Utilizando o outro link lá, porque a gente já consegue ir direto para resolver outras coisas, para não ficar indo e voltando. Será que teria algum problema? Não sei se os outros têm disposição também, disponibilidade. Então, eu só vejo só uma questão só, já era a questão de como ficou marcado. Então, pode ser que tenha algum membro que não participou, infelizmente, dessas duas outras reuniões e depois queira participar dessa que é às 17, entendeu?
É o único problema que eu vejo. Tá, beleza, entendo. É porque, como a gente tinha essa programação das 3 reuniões, a gente fez até um pouco mais espaçada, principalmente para dar tempo, né? Caso tivesse alguma discussão, algum debate, para a gente ter bastante tempo para poder dialogar, né? Então, assim, até prefiro que fique às 17, para depois a gente não incorrer em nenhum problema, né, com nenhum outro membro, certo? Então, a Beatriz vai disponibilizar também essa ata via CIPAC para fazer assinatura. Da primeira reunião das 2 horas já está disponível já. Então, provavelmente daqui a pouquinho também essa outra ata já vai estar disponível para assinatura. Então, peço que todos verifiquem. Caso tenha alguma questão ou não consigam assinar, por favor, chama a atenção da gente porque esses documentos precisam estar todos corretos para a gente poder entregar dentro do prazo. Ok? Dúvidas? Então, a gente se encontra às 17 novamente. Ok? Muito obrigado a todos e todas.